Fala, amigão, nós somos os dois Brunegros. Meu nome é Gabriel. E meu nome é Lucas. E hoje, rapaziada, a gente vai falar de vários... A gente vai tocar em vários assuntos aí. Alguns assuntos muito sérios. O flamenguista não tem um dia de paz. A gente tenta, mas assim, é complicado porque parece que é um karma. O flamenguista pode estar na melhor fase da vida, mas tem que ter alguma merda pra acontecer. Eu falei que não ia xingar. Mas enfim, desde já a gente quer pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativar a sinetola, ativar as notificações, seguir a gente lá no Instagram, no Threads, no Twitter, que a gente está utilizando bastante as redes sociais, e a gente inclusive quer agradecer aí o pessoal que tem vindo do Instagram, que provavelmente vai ver esse vídeo. A gente teve uma evolução muito grande aí nos conteúdos, né, no Instagram. A gente teve um avanço, né, de curtida, like é a mesma merda, curtida, comentários, compartilhamentos, publicações salvas. A gente queria agradecer muito a vocês. E se você não conhece o nosso Instagram, as nossas redes sociais, dá uma olhada lá. Se você não conhece o nosso conteúdo aqui, é porque não tem vídeos. A gente... Realmente não tem vídeo. A gente vai começar a fazer os vídeos aqui. E então, rapaziada, fica ligado, tanto aqui, ative as notificações, lá nas nossas redes sociais, que a gente vai começar a fazer os vídeos constantemente. E queria agradecer mesmo a vocês, tamo junto, valeu? E se você não conhece, segue a gente lá e vamos pro vídeo, vai. Vambora. Flamengo começa vencendo o Atlético Mineiro. A gente achou que o nosso sábado ia ser maravilhoso, nosso fim de semana ia ser maravilhoso. Flamengo vence o Atlético. 15 minutos depois surge a notícia que quando você lê, você acha que é sacanagem, que é zoeira. Você acha que é do Olé do Brasil? O preparador físico do Flamengo dá um soco na cara do Pedro. Ele dá um soco na cara do Pedro. Se fosse qualquer outro jogador, a gente já acharia estranho. Um soco na cara do Pedro. Mais estranho ainda. Mais estranho ainda? Com certeza. Então, pô, eu tenho muitas opiniões sobre isso, só que em todas as minhas opiniões elas levam ao mesmo lugar, que Sim. sem saber de nada. Não, sem só apenas suposições. A gente não tem... A gente fica sem jeito de falar, porque assim, de verdade, cara, a gente não sabe o que acontece ali. O ponto principal é esse, a gente não sabe o que acontece ali. A gente não é jornalista, a gente é torcedor. É óbvio que a gente vê as informações e tal, mas a gente nunca vai saber a verdade. Só quem tava ali que vai saber o que aconteceu. E eu quando li a matéria, eu tinha acabado de... Eu tava em casa, né? Vi o jogo e tal. Fui pro quarto, fui ver um filme depois do jogo. Relaxado, vitória. Falei, tá tranquilo. Nada poderá estragar meu final de semana. Isso, nada vai estragar a minha felicidade. E aí eu vi notificação no aplicativo, né? Que a gente não pode falar que a gente um dia pode ser patrocinado pelo rival, e aí vai dar nada. Então, eu vi lá, urgente. Eu falei, o que foi? O urgente, falei, deu merda. Aí eu vi essa situação e eu fiquei assim, completamente sem entender, rapaziada. E, cara, é inexplicável, mano. E levando em consideração ao que foi falado, o que a gente tem de informação, eu vou dar minha opinião. Se vocês acharem aí, comentem. Se vocês discordarem, se vocês concordarem, comentem também. É o seguinte, o Pedro, como funcionário do clube, o Pedro como uma pessoa que tem uma hierarquia, você tem alguém superior a você. O preparador não é o técnico, mas ele é acima do Pedro. Ele tem que cumprir ordens. Ah, mas... tinha um comentário que já tinha feito todas as substituições, eu acho que não foi nesse momento. Meu amigo, você tem que aquecer. Continua aquecendo. Cumpra ordens, mesmo que você esteja insatisfeito. Porém, o soco que o preparador físico... Qual é o nome dele? Bruno, né? Pablo. O soco que o Pablo deu tirou totalmente a razão dele. Totalmente. E aí, meu amigo, o clima, o caos foi instaurado. Foi pra delegacia. Pedro quis fazer boletim de ocorrência. Tá certo. Porém, a minha opinião é a seguinte.
Pablo tem que ser imediatamente demitido do clube. Não teve nota oficial ainda. Não teve um padrão de... Ninguém falou se ele vai ser demitido ou não. A gente acha que vai. Não. Não tem como ficar, entendeu? Um dos pontos que é muito importante é o seguinte: a comunicação, o marketing no Flamengo, né, de redes sociais, ele é muito constante. Você pode não gostar do conteúdo, mas praticamente a cada 1 hora o Flamengo posta 3 coisas nas redes sociais. O Flamengo está desde uma postagem do Fabrício Bruno antes da meia-noite sem postar nada em nenhuma rede social. Tamanho é O caos. o caos. Porque você não tem o que postar de alegria e também você não pode fazer um comunicado oficial demitindo sem ter a justa causa, né? Que a notícia que surge é que o Flamengo está esperando todos os trâmites legais serem feitos para poder assinar a demissão por justa causa do Pablo e do seu filho, que também trabalha no Flamengo. O Marcos, se eu não me engano, o nome dele. Porra, foi de tabela. Foi de arrasta pra cima. Foi de tabela. E assim... O que eu tava falando antes? Eu confesso que eu esqueci o ponto que eu tava falando. Ah, tá. Que o Pablo estava com a razão até ele dar o soco. Isso aí, ele tava com a razão até dar o soco. Assim, a atitude que ele deveria tomar é a seguinte, a gente sabe que na hora do estresse é fogo. A gente não sabe qual vai ser a nossa reação, tá ligado? O Pablo emitiu uma nota oficial, pediu desculpa ao Pedro, pediu desculpa ao elenco, só que, cara... Não tem o que fazer. Não tem. O clima já tá ruim. Já ficou ruim naquela situação ali. Por mais que ele possa ter se arrependido e tal. Bom que ele reconheceu que ele fez besteira. Só que o que eu acho que o Flamengo tem que fazer é o seguinte. Pablo demitido. Ele, o filho, quem quer que seja. Acho que o filho não deveria ser demitido, mas também não tem o que fazer. Ele não vai ficar. Vai de tabela. Vai de tabela, vai de arrasta pra cima. E o Pedro tem que ser punido. A verdade é nua e crua. Infelizmente, a gente tem que falar isso pra vocês. O Pedro precisa ser punido por alguns fatores. Isso é reincidente. Essa insatisfação dele, ele pode ter a insatisfação que for, mas ele tem que demonstrar essa insatisfação pra diretoria num momento de conversa entre ele, empresário, diretoria. Marcos Braz, deixa eu falar um negócio pra você. Do jeito que tá, não vai dar, mano. Eu não tô me sentindo legal. Eu preciso jogar, não sei o que. Coloca a tua revolta pra diretoria. Agora, dentro de campo, você não pode fazer isso. É totalmente ridículo a postura do Pedro. Postura essa que o senhor Gabigol já teve. E foi muito criticado na época. E qualquer jogador que tiver essa postura tem que ser criticado. Gabigol, da última vez que teve, foi uma discussão diretamente com o Braz. E ele foi punido. E eu acho que se fosse uma discussão com um preparador físico, não seria punido. Mesmo achando que tem que ser. Perfeito. Entendeu? Então, rapaziada, o Flamengo não pode passar mão na cabeça do cara, mesmo diante dessa situação. E eu sei que todo mundo que vê esse vídeo, quem vê esse vídeo, vai discordar de mim. Vai falar, porra, mas não pode ser assim, o cara tomou um soco na cara, não sei o que. Independente, ele errou. Antes ele errou. Quem errou mais foi o cara porque ele perdeu a razão. Mas o Pedro foi o causador disso. Entendeu? Pra mim, ele foi o causador disso aí. Vou tomar a palavra aqui porque eu acho que a minha opinião é o seguinte. Eu tava lendo um comentário no Twitter que eu acho que ele representa muito da minha opinião, que é a seguinte. Abre aspas pra pessoa, não lembro o nome dela, mas enfim. No dia que vocês lembrarem que o Pedro é mais não me toque do que o bunda de silicone, a cabeça de vocês vai explodir. Bunda de silicone e o Gabigol. E, cara, o Gabigol, ele é visto todo mundo como marrento, como mimadinho. E é. Ele é chato, não tem jeito. Ele é chato. Entendeu? É assim, amo ele de paixão, amo. Porra, muito obrigado. Mas ele é chato. Ele é muito chato, muito, Enfim. muito. Tanto com os adversários, tanto com a própria torcida, com a própria diretoria. Se ele jogasse em outro clube, a gente teria a mesma revolta. Exato, perfeito. É isso, a gente que é flamenguista às vezes fica puto com ele, porra. É isso. A questão é, a situação do Pedro, ela já aconteceu com vários treinadores diferentes, em várias épocas diferentes. Vale lembrar, né? 2021, quando o Gabigol estava com a seleção brasileira, o natural titular do Flamengo era o Pedro. O Pedro, que teve todo aquele problema dele ser ou não liberado para as Olimpíadas, que o Flamengo não liberou, ele fez piti, tá tudo certo, né? E ele foi começando a perder aos poucos a vaga pro Rodrigo Muniz, que jogou um tempo.
Ele voltou pra jogar pelo Flamengo. Não jogou bem, foi substituído pelo Muniz. Saiu chutando garrafa, fez uma cena ali com o Rogério Ceni. Inclusive, praticamente com o Rogério Ceni, todos os jogadores faziam isso, né? Era o Gerson, tinha o Gabigol também, e o Pedro era um deles. Com o Paulo Souza, a situação vai para um outro nível. Paulo Souza dá entrevista pós-vitória em Copa do Brasil, falando que meio do ano ele quer decidir o futuro dele, que ele estava insatisfeito. A famosa mãe do Pedro que chora ao não utilização do filho. Pedro triste. Cria o Pedro triste, né? Que sempre tá triste. Sempre tá triste. Também, e agora a situação com o Jorge Sampaoli, que é muito nítido. O primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, a situação do Pedro, ela não é só o soco. O soco, ele é a consequência de uma porrada de atos. Uma coisa não exclui a outra. O preparador físico tem que ser demitido pelo que ele fez, porque, apesar de, na minha visão, tá, ele, em todas as suas reclamações, ter a razão, ele perde essa razão a partir do momento que ele desfere uma agressão física a uma outra pessoa. Vale ressaltar o seguinte, a discussão supostamente começa, segundo as informações que a gente tem, né, que é passado a gente, lembrando a gente não é jornalista, é que ao entrar Luiz Araújo e o Cebolinha, que foram a segunda e terceira alteração do Flamengo... A segunda parada, no caso, né? Já segunda parada, perfeito. A terceira e a quarta alteração, segunda parada, tá? Que foi a entrada do Luiz Araújo e do Cebolinha. O Pedro sai da zona de aquecimento e volta para o banco de reservas. Ali a discussão começa, que o preparador físico chama ele para voltar, porque o Flamengo ainda tinha uma alteração a ser feita. E ele poderia entrar muito bem no jogo. Assim como o Pedro só não foi utilizado pelo Sampaoli, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele não entra em nenhum minuto. De restante, todas as partidas ele entra para jogar quaisquer minutos que sejam. A discussão começa ali, e teria se alongado no vestiário, quando supostamente o Pedro vira para o Pablo, né, e fala que ele não tem respeito por ele, pelo Pablo, e nem por ele apontando ao Sampaoli, técnico do Flamengo. Isso? Teve isso. Eu juro que eu não vi isso, e assim... Piora ainda a situação. Não, piora muito mais a situação, e eu falo assim, cara, eu daria... Não, sacanagem, não daria soco não. Mas é sacanagem. Aí a situação se torna um caos. Vale ressaltar, a gente não está afirmando que aconteceu isso, mas é a informação que chega. É que o Pedro teria virado falando que não tem respeito nem por ele, no caso o Pablo, e nem por ele apontando para o Sampaoli. E aí se encadeou o caos. Caralho. Isso pra mim se reforça, essa tese se reforça, no próprio post do Pedro, quando ele começa o post falando a seguinte frase: eu poderia começar aqui falando sobre a pouca minutagem que eu tenho recebido. Ou seja, ele externa a sua insatisfação pelo fato de não ser utilizado pela comissão técnica do Sampaoli. O que mostra que a situação ela é muito além do soco. É uma insatisfação que já vem de ele não receber minutos. Que aí entra em outro ponto, se ele deve ou não receber minutos, isso aí é uma outra discussão, né? Eu fiz um comparativo no meu perfil pessoal que Pedro e Gabigol têm o exato mesmo aproveitamento em campo nos últimos 9 jogos. 4 gols e 1 assistência. Agora, é bom deixar isso claro, porque vai numa parada que eu conversei contigo mais cedo. E tem um problema. Isso aí já era falado, alertado há muito tempo, sobre o comportamento de Sampaoli e a sua diretoria e a sua comissão técnica em outros clubes. É nítido que tem um problema de relacionamento. Se deve ser utilizado ou não, meu amigo, isso é um problema do técnico. Eu sou o técnico, eu decido quem vai jogar. Se eu tô fazendo sacanagem ou não, aí já é uma outra parada. Só que tem uma situação que a gente vê aí, por exemplo, eu comentei contigo, daquela parada do Marinho, por exemplo. Será mesmo que o Marinho se recusou? Na época eu falei, se ele se recusou, ele tem que tomar a multa, entendeu? Agora, será mesmo que ele se recusou a jogar e o cara não inventou uma desculpa? Será que foi com ele mesmo? Foi o mesmo? Não. Não, falou que a discussão teria sido com a comissão técnica, não com o Sampaoli. Não frisou que era com ele, então. Mas por se tratar de problemas físicos, já vê, né? Por se tratar de problemas físicos, é bem provável que seja ele. Isso. Então, aí você vê, será mesmo que o pessoal da comissão técnica do Sampaoli não inventou uma história? Porque a gente começa a ver, cara, que se torna um padrão. São pessoas que têm um caráter meio assim,
uma índole meio assim, meio estranha, cara. Porque não é possível que tantas pessoas vão dar uma informação, uma base de informação, e todo mundo tá passando como mentiroso, pô. Entendeu? Eu não estou julgando o cara, eu não sei como que é o cara, mas assim, tá todo mundo mentindo, então... Tá todo mundo errado. Todo mundo tá errado. Enfim, não é isso aí, senão a gente vai se alongar muito e não vai dar pra gente falar os outros temas. Mas segue aí. Não, só pra terminar aqui Pra rapidinho. concluir. Como o Gabriel falou, eu também concordo que o Pedro tem que ser punido à medida dos atos que ele fez que geraram o soco. Por quê? Vamos colocar aqui, vamos excluir o Pedro da história, vamos colocar você que está assistindo o vídeo, que provavelmente deve estar indo pro seu trabalho. Você tem o seu chefe e tem uma pessoa que, muito provavelmente, ela não é definitivamente teu chefe, mas ela... Supervisor, é um supervisor. Ela coordena ali a situação. Coordenador. Se você chega pro teu coordenador agora, que você, quando tu for pro trabalho, e tu vira pra ele e fala: eu não respeito você, e nem ele, se referindo ao seu chefe, você é demitido na hora. Com certeza. Na hora. Com certeza. No teu pensamento, quando tu pensa em fazer isso, você já fala assim, ó, eu vou ser demitido. No Flamengo, tratando com um clube de futebol, naturalmente você não demite um atleta. Até porque você tem aquela hierarquia entre os jogadores. Porque o Marinho fazer isso da vida é ralo, é rua, como foi. Um Pedro, você coloca uma multa de indisciplina. Um Gabigol da vida, que discutiu com o vice-presidente de futebol do Flamengo, independente se ele tem ou não a razão, tomou a multa dele, foi punido. E tem punido. Tem que ser punido. Não, que tem razão na situação da discussão, enfim, mas foi enfim, punido. É. Cara, não vai ser o Pedro que vira para o seu superior e fala que não tem respeito por ele, joga a situação pra mídia, né? Mostra sua insatisfação por não ser utilizado, ele também tem que ser punido. Ainda mais porque, lembramos, o Luiz Araújo e o Cebolinha entram no jogo quando o Flamengo tá perdendo. Ou seja, o Flamengo poderia muito bem colocar o Pedro pra jogar precisando do resultado. O Flamengo precisava do resultado. E era o que eu ainda comentei com a minha mina, que eu falei assim, eu acho que tem que colocar o Pedro. Exato. O Gabriel. Exato. Entendeu? Pra agregar ali, segurar um pouco mais o jogo ali, distribuir o jogo e tal. É porque Enfim. O Flamengo ganhou o jogo. Sim. Pensa o seguinte, se o Flamengo perde o jogo com a notícia, Pedro se recusa a aquecer... Nossa senhora, meu amigo. Eu acho que a visão de vocês seria Esquece. diferente em relação a isso. Esquece. Então vamos lá. Condeno completamente o auxiliar, né, o preparador físico, tem que ser punido, tem que ser demitido urgentemente do Flamengo. Quanto mais tempo ele fica, pior, com mais tempo que ele fica empregado, pior para o Flamengo. Mas a gente tem que colocar, primeiramente, não o Pedro, mas usar o Pedro como exemplo de que essas condutas de jogador para os seus superiores que tem se tornado padrão no Flamengo, elas têm que ser repudiadas e têm que ser cortadas na raiz. Porque a pior coisa para um clube de futebol, ainda mais do tamanho do Flamengo, é ficar refém de jogador. E isso que eu ia E falar... isso a gente não pode acontecer. Isso que eu ia falar já pra passar para um outro assunto, que é diretoria. Tem se tornado padrão o jogador fazer birra e o jogador sair como o herói, entendeu? E não é de hoje, cara. Eu já falo isso há muito tempo. Muitos dos resultados do Flamengo, muito não, sempre assim, pra mim sempre foi culpa de jogador. Tanto no sucesso quanto na derrota, entendeu? Por que a gente fala que o Flamengo entra com uma postura pra Copa do Brasil, pras Copas, e uma postura diferente pro brasileiro? Porque assim, cara, brasileiro, o cara parece que não entra, mano, no jogo. Ontem mesmo ganhamos, mas a postura é totalmente diferente. Cadê aquela postura agressiva de Copa, mano? Aí pode ter um monte de justificativa. Ah, poxa, os jogadores estão cansados, não sei o que. Beleza, ok. Então deixa claro pro torcedor, ó, a gente vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, tá? Porque a gente vai priorizar as Copas, a gente precisa, os jogadores estão cansados, babá. Joga limpo com a torcida, irmão. Sabe por quê? Porque no último jogo foram 65 mil pessoas no Maracanã pra gente empatar de 1-1. É vergonha. É vergonha, cara. Porra, 65 mil pessoas feitas de otárias. Tá ligado? E com todo respeito mesmo, cara. A diretoria abrir o jogo e falar que não vai disputar o brasileiro, não vai fazer o torcedor deixar de ir ao estádio, não, mano. Porque o flamenguista é doente mental. O flamenguista, ele sabe que não vai. E ele vai mesmo assim, cara. Sabe que não vai ser campeão e vai mesmo assim. E aí é o que eu falo, o Botafogo tá jogando agora. O Botafogo pode perder todas as partidas do Campeonato Brasileiro agora, que o Flamengo não vai ser campeão, porra.
Não vai porque o Flamengo não quer ser campeão brasileiro. Tem que falar a verdade, porra. Não faz o torcedor de otário. E aí, falando de diretoria, vamos falar de contratação. É isso. Mais uma vez, o senhor Marcos Braz, o senhor Bruno Spindel, fez a gente de otário. Entendeu? Hoje, a gente tá fazendo aqui como torcedor, amanhã a gente pode conhecer o Marcos Braz. Porra, a vida o mundo é muito pequeno. Não impede de eu e de você conhecer por um acaso, através de um amigo ou de outro amigo. Mas assim, cara, a gente precisa falar uma parada que me incomoda, cara. Todo ano, quando a gente precisa contratar um reserva pro Arrascaeta, é essa babaquice, cara. Ah, não, a gente fez uma proposta, mas o clube não aceitou. Meu irmão, tira dinheiro e paga, porra. O Flamengo não tá com dinheiro? Ah, mas vai comprometer as finanças do clube? Mentira. Não vai, porque o Flamengo paga sempre parcelado. Como a maioria dos clubes do mundo paga parcelado. Ah, é caro. É pra suprir a necessidade? Eu acho absurdo, vamos supor. Se fosse pra contratar uma pessoa pra ponta esquerda, você tem o Cebolinha ali, você tem o Bruno Henrique ali, entendeu? Enfim. Mas hoje a gente não tem um reserva pro Arrascaeta, que constantemente é convocado pra seleção. Aí as pessoas falam assim, mas é convocado pra seleção, mas já volta, entendeu? Não tem jogo durante a data FIFA mais. Mas Porém, um dia depois da data FIFA tem jogo. Tem jogo. E ele não treinou com a equipe. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ele não treinou com a equipe. Então, mano, tem que ter um reserva pra Arrascaeta. E isso também é pra posição do Pedro. Eu não acho o Gabigol um centroavante. O Gabigol, pra mim, é um ponta que pisa muito na área. Vai buscar um jogo lá atrás, no meio campo. Ele é um jogador mais completo pro estilo de jogo do Flamengo. Entendeu? O Pedro é um cara de área, centroavante de referência. E o Flamengo não tem nem o reserva, nem o Mateusão tá jogando mais. Nem tá sendo relacionado mais. Nem no Sub-20, né? Que tá pra ser vendido. Entendeu? É uma parada que é um absurdo. Aí, vamos supor, a situação do Pedro agora, o Pedro fala assim, não quero mais. Quem é o centroavante do Flamengo? Gabriel e ninguém. Não, Gabriel aí não vai ser centroavante. Enfim. Rapidinho, a postura do Flamengo, a postura do Flamengo de contratações, a gente pode olhar por dois lados essa situação do Claudinho. Que a primeira em nenhum momento o Flamengo tentou realmente contratar o Claudinho e era apenas uma cortina de fumaça. Sempre foi. Sempre Entendeu? foi. Que é uma teoria muito forte. E que também tem uma segunda teoria que eu acho que é o seguinte. A primeira, que é essa que eu falei, que é fazer o torcedor de otário. E a segunda é a incompetência. Por quê? O Zenit, pra quem não sabe, tá? O Zenit, ele tem como principal patrocinadora a maior fornecedora de gás do mundo, que é a Gazprom, que é da Rússia. Que, por sinal, é multibilionária. O Marcos Braz e o Bruno Spindel têm como perfil de contratação aquele empréstimo com opção de compra, mas também numa forma de aliciar. Ele vai primeiro no jogador, oferece a proposta e espera que o jogador force a saída do seu clube para jogar no Flamengo. Foi assim com a Arrascaeta no Cruzeiro. Foi assim agora com o Alan no Atlético Mineiro. A postura do Marcos Braz e do Bruno Spindel em contratações é essa. É ali tentar chegar no jogador e esperar que ele faça a força necessária para vir jogar no Flamengo e que depois, ali com o time vendo que o jogador está insatisfeito, aceite uma contratação numa negociação mais elaborada. Isso não vai colar com um clube que é cheio da grana. Ele não, o Zenit não necessita do dinheiro para vender o Claudinho, nem o Wendel, que ainda tá em negociação. Tu falou em Wendel, não faz sentido nenhum pra mim o Flamengo oferecer 20 milhões de euros pelo Wendel. Não, zero. Não faz sentido. Eles pediram 20 milhões de euros. Aí o Flamengo agora vai subir um pouco a proposta. Chega na casa dos 78 milhões de reais. 80 milhões. 80 milhões de reais. Que pra mim já é um absurdo. Pra uma posição que a gente já tem. A gente tem o Alan, tem o Thiago Maia, tem o Vitor Hugo, tem o Pulgar, cara. Tem o Gerson. Meu amigo, na moral, com todo respeito, é burrice, cara. É burrice e é incompetência. Sabe por que é incompetência? Você só tem a opção do Claudinho? Perfeito. Gente. É incompetência porque, caralho, como que uma diretoria que fatura 1 bilhão não tem um staff
que tenha mais opção. E eu vou falar aqui, eu vou criar uma polêmica aqui, vão até me processar se der mole. Sabe por que não é no contrato? Por que não é jogador do Bertolucci? Vai daí. Gente, pra vocês terem noção, o Flamengo vai gastar, pelo visto, 80 milhões de reais no Wendel, que é uma posição que a gente já tá cheio. Sabe quanto que é a multa rescisória do De La Cruz? 80 milhões de reais. A multa do De La Cruz é 80 milhões de reais. O Flamengo não quer pagar a multa do De La Cruz, mas aceita pagar 100 milhões de reais no Claudinho. Mas o plano B, 80 milhões, não quer. Foi noticiado que o Flamengo estava atrás do Maurício do Inter. Agora não tem como mais, porque o Maurício fez o 7º jogo ontem pelo Brasileiro. Enfim. Mas o Flamengo vai gastar 80 milhões de reais num jogador de uma posição que já tem gente pra caramba e não vai gastar o mesmo dinheiro com um reserva que a gente necessita desde 2019. É de uma incompetência assustadora. Incompetência pra gente falar o que a gente pode falar. Que se a gente falar o que a gente quer mesmo... O que a gente acha. O que a gente O que acha. a gente realmente acha. O que a gente deixou aqui... Não, bom entendedor, minha palavra basta. Eu vou falar. Tipo assim, eu não quero... O torcedor ele vai criar um monte de teoria na cabeça dele. Entendeu? E eu não quero chegar à conclusão de achar que o Flamengo é refém de empresário agora, pô. Entendeu? Porque o Flamengo tem feito contratação de jogadores, a maioria, todos jogadores do mesmo empresário, cara. Entendeu? E quando é pra fazer um esforço de contratar um jogador assim, que não seja do mesmo empresário, sempre mela a negociação. Eu não sei qual é não sei, mano. E aí, agora a gente tá falando de jogadores com contrato e tal, um direitinho. Agora vamos na verdade nua e crua, meu amigo. O Rames Rodrigues foi contratado pelo São Paulo, meu amigo. O Rames Rodrigues foi contratado pelo São Paulo que tá falido. Nem eles sabem como vão pagar. Nem eles, pô. Eu acompanho o Twitter de vários clubes, assim, de torcidas de vários clubes. E eu vejo que a torcida fala assim, como que o Rames Rodrigues veio parar aqui? A gente não tem a mínima condição de pagar o cara. Perfeito. E aí vai naquela parada que os caras falam tanto de fair play financeiro, e isso aí, normalmente, geralmente, ia cair, porque os caras não estão pagando nem dívida, praticamente. Entendeu? É um clube com milhões de dívidas e tá contratando. Foda-se. Aí eu falei que não ia xingar. Não, o Rames Rodrigues é só um exemplo. Voltando a falar, utilizar aqui como merchan pra gente chamar para nossas redes sociais, no Instagram, o Gabriel postou um vídeo cheio de opções de jogadores livres no mercado, que o Marcos Braz ama falar de oportunidades de mercado. Oportunidades de mercado. Jogador livre no mercado. Sem contrato com nenhum clube, não é uma oportunidade de mercado? O Vieto acabou com a gente no Mundial. Meia, com passagem na Europa. Não tá ali mais ou menos 29, 30 anos. Máximo 30 anos. Máximo 30 anos. Tá livre no mercado. Não vale chegar nele. Não vale. Mas gastar 100 milhões de reais num jogador contratado. Vale. Gastar 80 milhões de reais em uma posição que a gente já tem 5 jogadores. Vale. É isso. Tem que falar. Aí sempre a gente comenta isso, as pessoas vão falar assim, porra, o Rames Rodrigues já tá velho. O Rames Rodrigues, se tem 31 anos, é muito, cara. Joga 31 anos. A gente vê jogador aí com 39 anos jogando, pô. Quase 40, pô. Tá ligado? O Felipe Luiz tá com 37. 37. Tá jogando fino da bola. Ontem tomou um baile, né? Ontem tomou um baile ali no lado dele. Mas porque a idade pesa. Não, é detalhe. No meio avançado, você ter uma idade muito avançada, não é tão problema tão grande, não. E aí é que eu falo. Mas não vai dar certo. Pô, contratou o Cebolinha e o Cebolinha não rende como a gente esperava. E olha que o Cebolinha é líder de assistência do Flamengo no ano, se eu não me engano. O Cebolinha... Cebola! É literalmente o novo Vitinho, cara. Ele é o rei dos gols e assistências inúteis. A realidade é essa. Vale pra números. É inflanúmero, pô. Só que é aquilo, quando a gente precisa de um cara... Por exemplo, eu preferia muito mais o Michael do que o Vitinho. Do que o Cebolinha. Muito mais. Porque assim, o Flamengo tem grande dificuldade de furar bloqueio de marcação. Até porque os caras jogam com 25 lá na defesa. Fora que o Cebolinha é medroso. Entendeu? Ele não encara. Muito ele medroso. Não encara. E ele é o cara de drible, mas drible lento. A gente precisa de um cara de drible rápido. Sabe por que o Michel dava certo? Porque o Michel não sabia nem o que ele iria fazer. Muito menos o adversário vai prever. Não tem como. Entendeu? Se eu não sei o que eu vou fazer, o adversário também não vai saber. Entendeu? E por isso que na maioria das vezes ele dava certo a jogada dele, que não sabia. Entendeu? É isso. E é isso, cara. O vídeo já tá longo.
Mas a gente vai partir pro último assunto, que é a venda do Matheus França. Perfeito. E você vai falar, porque eu não tenho informação nenhuma sobre esse caso. Vou vestir a minha carapuça de jornalista que não sou. Isso, dá o furo. Lá ele. Vamos aí com furo de reportagem em relação ao Matheus França. O Matheus França foi vendido ao Crystal Palace, clube que, se vocês não sabem... Como que é? Crystal Palace? Clube do John Textor, né? Por 20 milhões de euros. Isso aí era um movimento que já vinha sendo coordenado já tem bastante tempo. Inclusive o John Textor queria o Matheus França assim que ele chega no Brasil. Ele primeiramente queria um empréstimo para o Botafogo, depois ele queria comprar para o Lyon e agora ele compra para o Crystal E Palace. daqui a pouco o Matheus França vai parar no Botafogo emprestado. Né? É muito provável. Não, certamente. 20 milhões de euros fixos, cerca de 102 milhões de reais, vão cair na conta do Flamengo na hora. É, vista? Não fala à vista, mas tipo assim, garantidos em contrato. Porra, se fosse a vista, hein? Caraca. Garantidos em contrato, 20 milhões de euros. 5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Caso o jogador cumpra alguns bônus estabelecidos em contrato, tem se tornado padrão nos contratos atuais. Mais 5 milhões de euros. Também mesmo 20 milhões de reais. Caso o Matheus França seja bola de ouro em qualquer temporada da carreira dele. Piada. Ou seja, se o Matheus França daqui a 10 anos, jogando pelo PSG, ser bola de ouro, o Flamengo tem direito a receber 20 milhões de reais. Coisa linda. 5 milhões de euros. Tá? Porque a gente sabe que a probabilidade do Matheus França ser bola de ouro é 0,00001%. Me impressiona o Flamengo não ter aumentado a pedida justamente por isso. Claro. Mas tudo bem. Matheus França ser bola de ouro. E detalhe, eu acho que o ponto mais legal do contrato é o seguinte. O Flamengo tem 20% do Matheus França de mais-valia. O que é isso? Se o Matheus França for vendido para um outro clube por um valor superior a 20 milhões de euros, o Flamengo obtém 20% dessa negociação. Bom. Ou seja... Bom. Moto no geral, assim, dos bônus que podem ser batidos com valor 25 milhões de euros, mais um potencial de 20% em relação a uma venda superior a 20 milhões de euros. Detalhe, esses 20% somam a cláusula de solidariedade, né? Que é pra você pagar o clube formador. Que é 5%, eu acho. 4%. Ou seja, na teoria, se o Matheus França for vendido, 25%. Ou seja, uma excelente venda por um jogador que já não vem entrando há algum tempo, um jogador da base, que não vai ter espaço nesse elenco estrelado do Flamengo. Uma excelente venda que o Flamengo fez em relação ao Matheus França. Mais alguma coisa, Gabriel? Comentários? Poxa, o Matheus França podia agregar esse time, né? Porque assim, eu acho que o Matheus França, ele só é meio sonolento, tá ligado? Mas ele é um bom jogador, tá ligado? Mas a gente sabe que não vai igual o Matheus Gonçalves. O Flamengo peca muito nessa transição de jogadores da base com um profissional, entendeu? Perfeito. Parece que quer se livrar dos garotos. Sim. Eu gostei da venda pelo fato do Flamengo não ter perdido o timing de venda. O Flamengo perde muito. Muito. O Matheus França não, perdão. Tanto o Matheus. O Matheusão tinha uma multa rescisória de 300 milhões de reais e tá cotado para sair para o Shabab Al Ahly do Emirados Árabes Unidos por 10 milhões de reais. Pô, mano, Shabab Al Ahly. Parece nome de time de futebol do Cacete Planeta, tá ligado? Realmente. Aquelas coisas de brincadeira deles. Shabab Al Ahly. Mas enfim. É isso. Cara, porra, muito bom fazer esse vídeo aqui. Muito bom. A gente tá até mais descontraído. A gente tá falando melhor, sabe? É reconfortador. Não, é gostoso porque assim, a gente tem muita dificuldade de gravar vídeo, sabe? A gente não tem esse hábito, entendeu? Então a nossa dicção é ruim. A gente, pra falar, é muito difícil, então a gente pede desculpa aí, a nossa dicção, tá, às vezes falha, mas, cara, é muito, muito confortador, muito gostoso pra gente gravar esse conteúdo pra vocês, saber que, pô, agora tá fluindo o nosso conteúdo, graças a Deus. Sim. A gente espera que esse conteúdo que tá fluindo lá possa refletir aqui no YouTube, e então, rapaziada, lembrando pra vocês, mais uma vez, se você veio aqui pela pesquisa no YouTube, cara, segue a gente no Instagram, no Twitter, na Threads, se inscreva aqui no canal, ative a sinetola, ative o sino, porra. Curta, comente e compartilhe o conteúdo que vai ajudar a gente absurdamente. Muita gente, cara, muito, muito. Em breve a gente vai fazer novos conteúdos, assim, mais descontraído, entendeu? Sim. Mais brincadeiras, cara, a gente, pô, eu postei um Reels lá no nosso Instagram, né? E, cara, eu assisti o Reels. Porque, assim, geralmente,
coisas que eu produzo, eu não consigo, eu não vejo, é sempre assim, Sim, cara. sim, Eu acho sim. que toda pessoa é assim, entendeu? Por exemplo, pra quem não sabe, eu escrevo música, eu sou compositor. Na maioria das vezes que eu gravo as minhas músicas, as minhas obras, eu não ouço. Eu ouço a primeira, eu ouço a segunda, depois eu já não ouço mais. Até pra ficar livre pra criar outras coisas, Perfeito, sabe? perfeito. Senão você fica viciado naquilo. E eu consegui assistir esse Rios, cara, umas 15 vezes, mano. Esse do bagulho do jogo do Grêmio lá, tá ligado? Entendeu? Então, eu consegui ter análise friamente calculada que o conteúdo ali é bom, entendeu? Porque os outros talvez não deu certo porque o conteúdo não era bom. A gente tem que reconhecer esse defeito. A gente é novo, a gente não tem muita noção, sabe? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, porra. Muito obrigado pela força. Em breve, a gente faz um novo vídeo pra vocês assim, dependendo da demanda do Flamengo. Qualquer momento a gente pode aparecer aí com a merda aí do caso do Pedro aí, o jogador demitido. Detalhe, uma parada que você não falou. Rapaziada, a live tá voltando, tá? Tá voltando. Tá voltando. Vai ter jogo aí, a gente não sabe quando ainda. A gente vai divulgar tudo pra vocês, mas o planejamento tá forte, a gente vai voltar a fazer live, se Deus quiser, com uma frequência muito maior, e a gente vai divertir vocês passando raiva com o Flamengo. É isso. Tamo junto, Valeu, junto. rapaziada. É Mengão, cara. É isso. Eu tô sem a camisa aqui, mas eu tava numa resenha aí, mas tamo junto, rapaziada. Aqui, pelo menos a tatuagem tá em dia aqui. Tamo junto, rapaziada. Vamos pra mais um conteúdo maneiro aí. Valeu? Valeu, tamo junto. Abraço.